Bom, estamos com ele, que a gente aqui nos bastidores, eu já ri a beça. Antes da gente começar aqui, foi uma resenha aqui muito bacana, energia positiva. Márcio, mais uma vez quero te agradecer como apresentador aqui do canal, como fã, né, do pouco que eu pude acompanhar, do seu imenso trabalho, né, do que eu pude estudar de você. Mas vamos ao que interessa, né? Quem é o Márcio Vanderlei? Gostei da pergunta, né? Porque a gente tem sempre essa questão, né? Quem sou, né? Sim. O que espero de mim? Mas eu vou lá. Olha, eu ainda sou aquele jovem, ainda me sinto, não por questão de idade ou juventude, mas ainda me vejo aquele jovem que lá no morro, lá na infância, eu fazia, a gente, não só eu, né, meus primos, meu irmão, aquela geração, a gente fazia uns bumbos de folia, a gente fazia uns bumbos de lata com embalagem na época, de papelão, né, de papel grosso, com papa de angu, a gente fazia os bumbos. Os maiores eram surdos, os mais compridinhos era repique, os mais redondos era tarol, que a gente botava elástico. Então aqueles bumbos serviam para a gente tocar. Quando vinha o carnaval, aqueles bumbos serviam para tocar quando era folia de rei. Aí quando não tinha nenhuma temporada dessa, a gente ouvia os terreiros de candomblé e umbanda, a gente reproduzia também, tirava os elásticos e largava a mão e fazia uma macumba particular. Era uma das diversões, além de bola de gude, onde rodar a pipa. Nós tínhamos também o elemento música. No São Carlos tinha muita música. E eu, por felicidade, eu nasci numa casa de músicos. A minha mãe era caloura, minha mãe cantava. É mesmo? Minha mãe cantava negócio de Babalônia, La Maria, e a Dona Vera mandava todas. Mandava a Vera, minha mãe cantava mesmo. E meu pai era bandolinista e também pandeirista, tinha um regional chamado Regional do Vanderlei. Vanderlei, meu pai. Sim. E seu tio? Meu tio Damasceno. Aí eu vou falando com todo mundo. Tinha meu pai Vanderlei, meu tio Damasceno, que esses eram sanguíneos. Aí meu professor Binha, seu Alberto Sete Corda, seu Celso do Bangu, seu Lando, seu Tami, seu Bico do Cavaquinho. Tinha uma rapaz, seu João Dentinho, tocava pandeiro também, Pedro do Bandolim. Tinha uma e tinha uns coroas também que vinham de outras. As visitas, né? Eram feitas visitas também. Achando como de escola de samba, às vezes meu pai me levava de manhã na casa do Binha, que era domingo de manhã. Agora tu vê. Chegava a visita. Caramba. Assim, o pessoal do Salgueiro. Escorou com violão, tudo isso lá no... Tudo no São Carlos. São Carlos. Aí a dona Nilza, que era a esposa do seu Binha, já preparava um café. Barraco no Morro Humilde. Aí é uma das coisas que a gente estava falando aqui. Isso é negroide. Você não recebe sem alimento. Se não tem um pedaço de pão para todo mundo, faz uma torrada. Todo mundo vai comer. Sempre foi assim. Então a dona Nilza preparava um café. Aí a coroa tomava um café, não, só quero um café. Aí tomava só o café, eu tirei o café também. Tinha esses papos, né? E muitas das vezes meu pai me levava a ficar vendendo aquela coisa, mas eu nunca tive vontade. Olha que loucura, eu nunca tive vontade de ser músico. É mesmo? Porque eu já era músico. Você me entende? Não é o músico da profissão, sim, não é o músico que tem consciência, mas é o envolvimento. Olha que loucura. O envolvimento com aquilo. Então eu sempre fui batuqueiro. Tem gente que pensa pela habilidade que eu tenho. Né? Não, fui tocar cavaquinho com 18 anos. Sim, eu li isso. Né? A infância não era bola de gude, pipa, baile, pá, dançado, isso aqui, ó. Rodar um baile também. Um cisco no tapete. Rabisco salão? Gentil, meu compadre. Não, chamou pra dançar. Saudoso Pirulito falava assim, que Deus o tenha. Não, me chamou pra dançar, tem baile. Não, cisco. Eu sei desenhar. Pirulito mandava. Não, eu tô na minha aqui, me chamar pra dançar, é baile. Eu não vou lá, eu vou riscar no tapete. Então, irmão, aí quando eu fiz 18 anos, desculpa. Essa questão de eu falar como me sinto ainda nesse momento, porque eu ainda tenho o mesmo amor e o mesmo prazer na música. Tocar pra música. Pra música. Pra mim não existe outro porquê. Eu nunca pensei em ser um músico profissional. Quando eu comecei a tocar cavaquinho com 18 anos, aí meu pai eu falei assim com meu pai, eu falei, pô, pai, veio um cara tocando um cavaquinho, pô, gostei. Aí meu pai falou assim,
compra que eu te ensino, mas ele falou para se livrar do papo. Ele achou que era só um papo maluco, eu tive naquela hora. Pô, meu pai, eu te ensino, não sei o que, e já morreu o papo. Pô, aí eu fui na cidade comprar um sapato, que eu sou da geração quando não tinha shopping. Eu comprava sapato na cidade, nas lojas da cidade. Fui na cidade, papinho, passei na casa antiga, Casa Oliveira, não sei nem se ainda tá ali, mas acho que tá. Não, mudou de endereço. Aí vi a vitrine, falei, o cavaquinho. Falei, mas eu fui comprar um sapato, não tava com esse carvão todo. Ou era um, ou era outro. Opa. Aí fui lá no calçado. Porra, bicho, eu já tava arrependido no meio do caminho. Que loucura, né? Aí cheguei lá no calçado, eu fiquei olhando, olhei pro meu pé. Não, dá pra dar uns passeios ainda, vou comprar o cavaquinho. Porque eu tinha que optar. Optei pelo cavaquinho. Graças a Deus. Aí cheguei lá na loja, tinha um coroa que Deus o tenha chamado de Seu Jorge. Seu Jorge, bom de papo, meu irmão. Coroa malandro de papo, bom de papo. Aí, pá, não sei o quê, aí quis escolher pra mim. Falei, deixa que eu escolho. Era o mais barato, eu só tinha dinheiro. Era rei dos violões, meu irmão. Falei, não, eu escolho. Escolhi um lá. Cavaquinho tinha nem quase som, cara. Acho que eu escolhi o pior. Mas eu tava com aquela marca, deixa eu escolher. Aí o carvão do cavaquinho era menor que o carvão do calçado. Falei, sobrou. Sobrou um dinheirinho. Uma moeda, falei, tô no lucro. Aí o seu Jorge, bom de papo, bom vendedor, aí, você quer que eu embrulhe? Falei, sim, senhor. Pô, pensa direito. Aí chegar em casa com embrulho, cavaquinho. Não é assim que chega. Chega na capa, rapaz. Pô, o cara, um músico tem que chegar na capa. Chegar no papel de embrulho, que isso? Me convenceu. Caraca, já tava músico, né? Ele me convenceu. Aí trouxe uma capa. Ele tá vendo que o carvão tá pouco, ele já trouxe a mais barata. Ele viu que eu fui no cavaquinho mais barato. Tinha uma capa, a rapaziada não sabe disso. Ela era azul, tipo quase lona. Tu enfiava o cavaquinho que tinha 3, pronto, fechou. É mesmo? Não tinha esse negócio de fez secreto, bolso, tá maluco, não tinha nada disso. Fiou, Acabou. Porra aí, meu irmão. Não, vou levar a capa. Cara, acho que ele leu minha mente. Foi o dinheiro do sapato. Todo ali, sobrou. Eu tava achando que ia sobrar uma moedinha, sobrou nada, caiu tudo ali. Sobrou troco nenhum. Eu também subi o morro aí. E aí escorou, aí filho do Vanderlei de cavaquinho. Escorou. Aí filho do Vanderlei já tava músico. Cheguei no morro, aí cheguei em casa, tava meu pai na sala vendo aqueles programas de bolinha, minha mãe vendo aqueles programas que tinha de tarde, né? Aí meu pai olhou pra mim assim, ô pai, benção. Ô, Deus te abençoe. Que isso aí? Meu pai, que isso aí? Não, pai, comprou um cavaquinho. Meu pai olha pra minha mãe, não tô acreditando nisso. E meu pai tinha tocado em rádio. Então na geração do meu pai isso não dava certo. Demorou a dar certo. É mesmo? Irmão. Meu pai tinha um conjunto, tocava na rádio. Mas para ele não deu certo, ele não acreditou numa carreira. Sim. Ele tinha 2 filhos para criar. Aliás, depois disso ele teve 2 filhos para criar. Então ele não acreditava, a música virou para ele uma chifra. Não deixou de tocar, marcou compromisso para contar com aquilo. Meu pai tocava, arrumava um carvão, mas não contava com aquilo. Então ele tinha esse negócio negócio de música não dá certo. Aí eu desembaiei o cavaquinho na mão dele, ele olhando pro cavaquinho, olhava para minha mãe. Eu vou afinar a minha afinação. Aí, pom, afinou essa afinação. Até já afinou. Nessa afinação. Aí meu pai me ensinou 2 acordes. Esse aqui, peraí. Meu pai me ensinou 2 acordes. Esse e esse. Meu pai entendeu? Entendeu? Aí peguei o cavaquinho, me atrapalhei toda. Aí. Meu pai, não é isso, rapaz. Aí dei pra ele de novo. Aí eu falei, a terceira não vai ter. Eu falei, tá bom, pai. Aí. É isso aí, pronto. Aí fui pra laje. Aí, mas, pô, sempre fui bater. O que eu mais tinha era ritmo. Aí eu comecei, né? A tarde inteira, só isso. Eu sabia isso. Aí meu pai viu que eu realmente não ia... Aí meu pai falou com a minha mãe... Não ia desistir, né? Vou passar ele por bem, que eu não vou ter paciência.
Eu não tenho paciência, não. Vai ficar me perguntando, não vou ter paciência. Aí me passou pro seu Binho, eu comecei a aprender a tocar. Eu comecei a aprender a tocar muito empiricamente, cara, porque eu acredito nisso. O astral tá aí. Os seus ancestrais comunicam com você. A família do meu pai, meu avô tocava banjo tenor. É mesmo? Meu avô tocava polca, lundu, as músicas da época. Sim. Né? Não, as músicas da agora. Solista, meu avô era solista de banjo tenor. Meu pai aprendeu com Binha, solista de bandolim. Meu tio Edson era solista de flauta doce. Caramba. Depois deram uma deitada para ele. Meu pai falou, Tati, tá com a flauta deitada aí. Flauta deitada. Ele foi, faz fufu, e fica fufu pra lá e pra cá. Tá? Meu pai tava com raiva dele. Meu pai se temava, já sabia uma que ia inventar moda? Aí meu pai ficava bolado com ele. Aí, bicho, mas meu tio tocava. Então, o tio Damasceno, meu pai obrigou ele a aprender a tocar cavaquinho. Para ele tocar, aí para poder acompanhar meu pai, que meu pai aprendia com o Binha era muito sem paciência, acho que era tudo coroa, tem que se entender isso. Se ensinava um pedaço de um choro pro meu pai, entendeu? Como meu pai fez comigo. Binha, toca mais uma vez, tu não quer nada. Ele mandava expor meu pai. Aí tocava de novo aquele, entendeu? Entendi. Então vai estudar em casa, vai treinar em casa. Aí meu pai descia o murro com aquilo na cabeça para não perder, olha que loucura. Para não perder, chegava em casa e começava a acertar e errar, até só acertar. Ele tinha que chegar com um serviço Tentativa pronto. e erro. Senão ele não ia... Se ele chega, meu pai falou assim, pô, quando eu chegava com a música que não estava certinha, volta que tu não quer nada. Não prendeu? Como é que eu... Então, uma semana e tal, tu não prendeu? Enfim. Então, meu tio foi obrigado a aprender a tocar cavaquinho para acompanhar meu pai. Como meu pai era mais velho, tinha aquela hierarquia. Sim. Aí depois meu tio foi tocar, e tocou cavaquinho para caçamba. Aí foi tocar 6 cordas e 7 cordas. Então, a família da base do meu pai, todo mundo é muito empírico. Todo mundo é muito empírico. Eu era batuqueiro, tocava escola de samba, comecei com os blocos, tocava pandeiro. Aí meu pai ficou bolado, achou que eu estava roubando o pandeiro dele para poder estudar. Eu estudava no caderno. Meu pai, eu vou começar contigo, hein? É porque a gente estava na casa do Binha, aí, choro rolando e o Dudu ficava em copo. Eu era maluco por música, né, cara? Aquela coisa. Eu meu pai tocar e ficava pensando. Aí eu não mexia no pandeiro de minha casa, não tinha coragem de pegar. Mas aí eles pararam para comer um negócio. O pandeiro moscou na mesa. É agora, meu irmão. Agora meu momento. Aí meu tio, tá botando o menino nisso aí, que tinha um negócio. É mesmo? Criança. Aí meu pai, aí eu vou conversar com você anda tocando meu pandeiro, né, escondido. Sua mãe não falou nada. Tipo assim, minha mãe viu, fez lá e põe pra explicar, meu irmão, que eu não mexia. Aí minha mãe, o pandeirinho não mexe. Não, ele tá tocando. Eu falei, pau, tira no caderno, pega lá o caderno. Eu peguei o caderno. Mostra aí. Aí ele, não mexe no meu pandeiro, não. Pô, cara. Ele conta esse negócio. Aí tem gente que hoje eu falo assim, pô, mas não. Cara, tá falando de coisa de 40 anos atrás, cara. Tô com 57. Sim, era uma outra época. Hoje, pô, meu filho ficou com o meu pandeiro. Aí, ele ficou. Eu tenho um pandeiro de couro, com o Pedro Marcelo episódio. Pai, você quer afeitado? Daqui a pouco tá o pandeiro tudo desenhando. Eu falei, não pode mais levar pra rua. Cheio de casinha. Cheio de casinha. Umas casinhas. Então, cara, a minha história com a música é a vivência. Sim. Eu não tinha aquela coisa. Hoje é mais natural. O garoto quer tocar, quer o like. Hoje é mais natural. É desse jeito. No nosso tempo, não existia essa possibilidade. Uhum. Não existia essa possibilidade. A coisa é interessante, porque sempre que você tem alguma coisa dentro de um determinado núcleo, ela sobrevive e se alimenta. Sim. Sacou? Ela sobrevive e se alimenta a partir dos próprios exemplos. Não tem intervenção. Então, o meu modo de tocar cavaquinho é o modo do São Carlos, porque foi ali meu embrionário. Até hoje é assim. Eu não abro mão, faço a maior questão. Cara, eu faço a maior questão de falar de todos os meus professores, meus tios, todo mundo. Porque se eu estou aqui agora trocando esse papo, é porque se lá atrás, na minha infância, juventude, eu tive esse acesso. Sim. Eu ouvi. Né? Um detalhe que eu gosto de deixar, não vou falar deixar claro, mas fazer observar rapaziada, todo mundo tem um senhor, rapaziada, tanto os rapazes e as moças, as mulheres e os rapazes, para todo mundo. Tem alguém perto de casa, um mais velho, samba no pé, dança, faz uma comida, sabe, uma reza,
sabe de uma folha, sabe de um chá. Todo mundo tem uma pessoa ainda assim. Aproveita enquanto essa pessoa ainda está encarnada entre nós e ela está ali pronta para lhe dar uma explicação, ela está pronta, ela vai ficar feliz em ter você ali para conversar com respeito, sem deboche, sem gracinha, sem querer botar. Eu vejo o cara que quer confrontar. Sim. Já tive pessoas assim. Eu já até reduzo um pouco o que eu falo, a maneira que eu falo, porque às vezes você fala por um caminho, a pessoa está ouvindo o outro, está entendendo de outro e quer bater. Debater, cara. Às vezes eu falo de coisas, aí ninguém, não, mas agora não é mais assim, mano. Eu me fecho na hora. Eu falo, eu concordo. Vai adiantar, Sim. irmão. Se você, por exemplo, aí eu estava falando aqui sobre isso, nesse momento, né? Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Sim. Se eu não tivesse para o meu pai, meus tios, todos, o ensinamento deles, o comportamento deles, a forma de estar. Uma outra coisa que está se perdendo, eu não estou fazendo crítica, não estou atacando a nada, pelo amor de Deus, mas é a elegância. Vai ficar onde a elegância? Sim. A gente, a rapaziada, chega com a elegância, não é roupa cara, não é nada disso, tá elegância, postura, como trata as pessoas, olhar no olho, como fala, você não te faz de ninguém, porque você toca pra caramba, mas de repente não sabe cortar uma carne, de repente sabe fazer um pão, de repente sabe fazer uma operação cirúrgica, não sabe nada além daquilo ali que tá achando que é muito. Verdade. O cara toca bem, toca num residual que todos nós vamos fazer esse residual, só toca onde eu sou chamado. Eu não toco onde eu quero, então eu não posso falar que eu toco, não. Quando eu sou chamado, quando alguém quer o som do Márcio Vanderlei, aí eu tô lá. Mas caso contrário, eu não vou fazer visita. Não vou telefonar para saber se eu tô... Você tá na gig. Pô, se não te ligaram antes? Se o trabalho, todo mundo sabe. Eu não sei, logo, eu não tô. Não foi convocado. Não precisa perguntar, cara. Tem cara, pô, bicho.